A Ari Borges... A Ari Borges é diferente da Ariadna, assim, começo de tudo, assim, são duas pessoas até um pouco diferentes. A Ari leva um pouco mais do lado atleta e carrega um pouco da personalidade da Ariadna, mas a Ari Borges é uma menina, eu definiria ela como uma pessoa, né, muito alegre, tá, o dia inteiro com um sorriso no rosto, trabalha com o que ama, que eu acho que era algo que a Ariadna queria muito e a Ari conseguiu realizar isso. Então, a Ari é alguém que tem uma vida assim, que pediu a Deus, diria assim, desse jeito, me definiria dessa forma. É uma pessoa que tenta levar a vida da forma mais leve possível e que consegue curtir a vida por trabalhar com o que ama. A Ariadna tem um pouco da Ari, óbvio, porque eu acho que é a essência do que eu sou. Mas a Ariadna às vezes também não é só, né, a menina que tá rindo a todo momento, óbvio, consegue trazer isso, mas é uma pessoa mais que gosta de curtir a família. A Ari é mais extrovertida em vários momentos, em grande parte da minha vida, eu sou mais extrovertida, mas a Ariadna às vezes é uma pessoa que gosta de ficar sozinha, que gosta de curtir a sua vida só com a sua família, só com seus amigos. Não que eu tenha duas personalidades diferentes, mas acho que às vezes a forma de levar a vida de uma para outra é um pouco diferente, assim, em determinado momento. Minha família é muito ligada ao esporte em si, até minha mãe, não exatamente ao futebol, mas minha mãe quase virou jogadora de handball, assim, profissional. Acabou que, né, acabou engravidando e veio a filha atleta, mas eu sou de São Luís, do Maranhão. E eu falo que o futebol entrou na minha vida por acaso, porque eu fui criada pela minha avó. Meus pais, infelizmente, tiveram que me deixar muito cedo, com 2 anos de idade. E a minha avó topou a loucura de me criar, mesmo sendo uma senhora já. E atrás da casa da minha avó era um campo de futebol. Era a casa da minha avó, a casa da minha tia e o campo. Então, meio que eu fui enfiada no meio do futebol. Saía da escola, tinha os meus primos e o meu primo amava futebol e acabou que ele me puxava para gostar da brincadeira preferida dele e eu acabei me apaixonando pelo futebol também. Porque o meu tio, né, que era o marido da minha tia, ele tinha um time de várzea e a gente adorava ir para as viagens que o time tinha no interior, até porque eu achava super legal poder viajar para jogar futebol. E a gente ia para jogar assim, nos intervalos dos jogos. E aí foi quando meu primo começou a ver que eu sabia jogar futebol e que eu gostava. Então no começo a gente só brincava, né, com os amigos, com o resto do pessoal, com o resto dos primos. Mas depois meu primo começava a me pegar para fazer fundamento, vem cá, vamos chutar no gol. Depois de um tempo ele percebeu também que ele não era tão bom, então ele ficava no gol e me colocava para ficar chutando. O futebol só foi entrando, assim, indo pelas beiradas na minha vida e hoje eu tô aqui. Sim, assim, foi fundamental, assim, eu particularmente falo que eu tive muita sorte de ter uma família que me apoiou. Meus tios também sempre gostaram de jogar futebol, então eles sempre, né, acharam legal ter uma menina na família que também gostava de jogar, sempre me protegeram em questões de, a Ari ela não vai jogar porque ela é menina. Meus primos sempre me defenderam com unhas e dentes. Quando eu fui conhecer meus pais, meu pai adorou a ideia de ter uma filha que jogava futebol. Ele fala que quando minha mãe estava grávida, ele queria muito que fosse um menino para jogar futebol, para ser jogador de futebol, o filho dele. E acabou vindo uma menina jogadora de futebol. E ele participou também desse processo. Meu pai foi uma pessoa muito ativa, assim. Depois que ele entrou na minha vida, que a gente se conheceu, ele foi uma pessoa muito ativa, assim. Foi o cara que me levava para ir jogar todos os dias, acordava cedo. Foi ele que descobriu o Centro Olímpico, que foi meu clube formador. Né? Ele que trabalhava ali perto e conheceu e me levou. Então, minha família, com certeza, assim, foi um diferencial muito grande que eu tive para poder começar e sentir vontade mesmo de ser jogadora. Meu maior desafio na minha vida foi a época em que eu saí e deixei minha avó, né? Eu fui criada pela minha avó, né? Desde quando eu nasci, praticamente, porque ela participou desse processo. Mas aos 10 anos eu deixo minha avó e vou para São Paulo para morar com os meus pais.
Então, nesse processo foi um pouco difícil para mim, porque na época minha avó tinha sofrido um acidente doméstico e eu estava no momento em que eu podia ajudar minha avó, já não era mais só uma criança que dependia dela. E do nada meus pais, opa, a gente quer você agora, e você sai de um lugar que você, né, sua zona de conforto, para ir para uma cidade, sei lá, 100 vezes maior do que é, né? Eu sou da capital, mas São Luís, comparado a São Paulo, é muito pequena. Então, esse foi um grande desafio que eu tive para mim na minha vida, porque eu sentia que eu estava abandonando a pessoa mais importante da minha vida para ir conhecer pessoas que, beleza, eram os meus pais, mas eu não tinha nenhum tipo de afetividade, de relação. Óbvio, eu sabia que foi muito difícil também para eles, né, deixar a filha, mas não tinha aquela relação que eu tinha com a minha avó, que era tipo pai e mãe todo santo dia. Então esse para mim foi um grande desafio, assim, né? E o futebol me ajudou muito, porque quando eu venho para São Paulo e conheço meu pai começa a me conquistar, vou te levar para o estádio. Eu gosto de ir no estádio assistir, começou a ter essa relação, me fez torcer pro time do coração dele, na época que eu torcia pro time do meu tio, e ele mudou para torcer pro time do coração dele e me fez gostar do esporte. E o futebol até me ajudou muito em ter essa relação melhor com os meus pais, em ter algum elo, porque antes eu não tinha nenhum. Eu acho que é ter conseguido ter sucesso e trabalhar com o que eu amo. Eu gosto de falar muito sobre isso, porque acho que o ser humano, para ser feliz na vida, quando você faz algo que você não gosta, né, te traz um incômodo muito grande. Então, a maior conquista da minha vida é poder trabalhar com o que eu gosto, ser feliz fazendo o que eu gosto, ver com que as pessoas que fizeram parte desse processo me verem ter sucesso. A ficha ainda tá demorando para cair, assim, porque tinha uma ansiedade muito grande ainda pelo dia da convocação. É óbvio, eu tinha uma certa certeza por ter participado do ciclo inteiro, mas até chegar às 4 horas da tarde do dia da convocação foi um dia muito longo, então a ansiedade, eu acho que eu ainda vivo ainda esse dia na minha cabeça. Acho que só vai cair realmente quando tiver o primeiro apito de começou a Copa, porque eu ainda vivo nesse negócio, meu Deus, eu realmente estou aqui, será que está acontecendo de verdade? Porque é realmente um sonho, o auge de todo atleta, né? Se tratando de futebol, poder representar a seleção numa Copa do Mundo. Então hoje a sensação é de muita gratidão, mas de ansiedade também, de poder começar de fato, que é para realmente a ficha cair de, ok, Ari, você tá jogando uma Copa do Mundo. A gente tem um grupo muito bacana, assim, a gente consegue levar o nosso dia a dia numa leveza muito grande, assim, o time passou por um processo de renovação muito grande e a gente conseguiu a gente tem uma mescla muito boa entre as meninas mais novas, cheias de energia, e as meninas que conseguem dar uma segurada na gente na hora que precisa, e a gente consegue levar o dia a dia com uma leveza muito grande, porque tá aqui na seleção é uma pressão muito grande. E acho que o grupo conseguiu fazer com que todo mundo se sentisse à vontade. Acho que esse é o principal, assim, todo mundo se sente à vontade junto com todo mundo para não ter uma pressão a mais do que já tá na seleção. É óbvio, quando a gente tem que se cobrar, isso acontece, mas a gente consegue trazer um pouquinho de paz pro grupo.